Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Então, galerinha, na aula de hoje, nós vamos revisar alguns conteúdos pertinentes que nós trabalhamos nas 3 últimas aulas, e especificamente, né, o teatro itinerante. Então, o que significa, né, um teatro itinerante? É aquele teatro aquele tipo, né, de espetáculo que ele sai do lugar, né, que ele foge do tradicional, né, que ele muitas vezes ele ocupa espaços, né, como ruas, né, mercados públicos, praças, né, e ele também pode acontecer dentro de um ônibus, como é o caso de um grupo de teatro que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o itinerante, um espetáculo itinerante, ele muitas vezes ele convida, né, o público a caminhar, né, em determinados locais que não é tão comum como a gente viu nas aulas anteriores. Então, é dentro desse contexto que nós vamos falar sobre o grupo de teatro, né, que vem de uma certa forma trazer um diálogo entre esses elementos cênicos. E aí nós temos uma peça que chama-se Romeu e Julieta, né, de direção de Gabriel Vilela, que chama-se o Grupo Galpão, o Grupo Galpão. Surgiu em Minas Gerais, onde na imagem vocês estão vendo aí que o grupo, eles ocupam um carro, né? E nesse carro, eles vêm trazer toda a sua peça, eles também se apresentam em ônibus. Então, veja que eles, de fato, vêm ocupar um lugar inusitado, se utilizam, né, da criatividade. No caso, aí, eles também utilizaram o ônibus, eles utilizam o interior do ônibus para desenvolver o seu trabalho. E o que é interessante do grupo de teatro, que eles chamam, né, Galpão, eles vêm trazer formas extremamente, né, inusitadas para compor o seu trabalho. Então, o grupo, eles começaram nesse grande desafio no ano de 1992, né? E foi a partir daí que eles montaram a peça do dramaturgo William Shakespeare, onde, na verdade, eles mostram a tragédia na história, que é um clássico, e a partir daí eles acabam fazendo uma ponte, né, para a realidade. Eles fogem do tradicional, porém, eles acabam trazendo essa herança, né, que vem do teatro, né, na Europa, que foi exatamente lá, né, que teve toda uma proposta. Então, o grupo contou com a proposta, né, do Gabriel Vilela, que aí ele, de uma certa forma, resolve trazer toda uma diversidade, tá? Essa diversidade, que é, de fato, o texto original da obra Shakespeare, né, do William Shakespeare, Romeu e Julieta, porém, eles acabam criando alguns cenários, né, e muda, de fato, alguns elementos e se aproxima, inclusive, a própria questão, né, do circo, por exemplo, se aproxima muito com alguns elementos do circo. Então, veja que aqui eles se utilizam muito da sua imaginação, e nessa viagem eles utilizam também a imaginação do próprio grupo. Levam a peça, o espetáculo cênico para, né, leva até as pessoas, tá? E aí
eles atuam dentro, como eu falei, dentro de um carro e ao redor, né, do seu interior. Então, permite de fato que ao grupo aproveitar diversas possibilidades, certo? Então, galerinha, o grupo Galpão tiveram toda essa criatividade para desenvolver, né, a montagem da sua peça. Veja que eles fogem, né, do tradicional, criando toda uma imaginação. E também nós falamos em aulas anteriores, ainda falando desse processo do espetáculo itinerante, nós tivemos também o espetáculo Barafunda, que foi também muito interessante, tá? Por quê? Esse espetáculo que ele chama, né? Na imagem vocês estão vendo, inclusive, uma imagem do espetáculo Barafunda. Eles trazem uma interpretação, certo? De uma realidade da vivência dessas pessoas que moram no bairro Barra Funda, em São Paulo. Então vejam só como esses artistas se utilizam desse meio extremamente curioso, né, criativo investigador, porque a partir dos estudos que eles desenvolvem eles se utilizam de muitas metáforas para criar o espetáculo. E aí esse espetáculo ele vem percorrer, né, vários quilômetros, né? Contava com até 150 figurinos. E também eles se utilizam de carros alegóricos. A companhia surgiu em 2010, tá? E aí também eles se utilizam, né, desses lugares inusitados para criar essa dramaturgia coletiva. Então, os artistas que fazem parte, né, dessa companhia, eles criam cenas e eles vêm envolver aí música, né, personagens, para de fato refletir sobre a realidade dessas pessoas que moram no bairro Barra Funda. Veja que o próprio nome do espetáculo tem a ver com, faz uma certa referência, lembra o bairro Barra Funda. Pelo fato de ser um dos bairros mais antigos de São Paulo, os artistas eles vão investigar, estudar um pouco, né, sobre a realidade do bairro. E aí, como eu falei, vocês sabem que São Paulo foi palco, né, de todo uma economia na época da escravidão, lá por volta do Segundo Reinado. O café fez parte, né, da vida dos escravos, da vida desses cafeicultores, e movimentou muito a economia dessa região. Então, a gente não tem como dissociar, né, separar essa realidade, né, da história da arte. Então, foi a partir daí que eles tiveram a ideia de contar a história dessas pessoas, né, que moravam no bairro. Eles trazem para o espetáculo, e aí foi com esse propósito que eles criaram os personagens, né? E aí vem, de uma certa forma, refletir sobre a situação política, né, a situação econômica e social dessas pessoas. Então foi com essas reflexões que eles acabam trazendo um pouco de conscientização para a população e até um sentimento de pertencimento a partir da arte, a partir desse espetáculo. Com isso, eles resgatam, né, a história local. Galerinha, ainda dentro desse contexto, nós vamos falar de outro teatro itinerante, que é o Alto do Coração. Esse espetáculo surgiu em 2015. O grupo que desenvolveu foi o grupo Guiara, na cidade de Belém. Esse grupo,
Esse espetáculo, assim como os outros que nós vínhamos falando, trazem também uma reflexão sobre a situação, né, desses personagens. Também eles desenvolveram dentro de um ônibus os personagens criados por esses profissionais acabam trazendo muito da vida, da vivência, né, dessas pessoas. E o teatro itinerante, ele tem toda essa função, né, de fazer esse passeio pela história, tá? E trazendo muitas reflexões, lembrando que esses artistas, eles trazem muitos detalhes, né, da própria história. Então, galerinha, é a partir de todo esse contexto que eu quero que vocês reflitam sobre como um espetáculo como esse é composto, para a gente poder valorizar, né, esse teatro e também se aproximar dessa realidade, tá bom? Então, vou ficando por aqui, muito obrigada, espero que vocês tenham refletido sobre essa forma de fazer arte, e até a próxima, se Deus quiser.